Olá pessoal, tudo bem? Na nossa videoaula de hoje, vamos falar sobre rebites, cisalhamento. A tensão de cisalhamento será aqui identificada por TC. Para calcular a tensão de cisalhamento, vamos usar essa fórmula aqui. Tensão de cisalhamento é igual a F sobre S, onde F é a força cortante e S é a área do corpo. Aqui nós temos uma representação, tá? Um rebite. E aqui nós temos uma força para a direita e uma força para a esquerda. Aqui são as chapas, tá? Então, o que tende a acontecer aqui? Se você puxa essa chapa aqui para a direita e essa chapa aqui para a esquerda, o que tende a acontecer? Tende-se a cortar o rebite aqui, cisalhar. Então, isso que se chama cisalhamento. Aqui nós temos também mais algumas representações, tá? Então, aqui é o corte simples. Quando você tem apenas duas chapas, então é um corte. Aqui nós temos o corte duplo. Quando você vai ter duas secções de corte. Então, é isso que acontece aqui no rebite. Esse primeiro no corte simples, ele vai cortar aqui. E o segundo aqui, o corte duplo, ele vai cortar nesses dois locais aqui. Aqui nós temos também a representação, tá? Só que aqui é com parafusos. É a mesma coisa, tá? Uma força para a direita, uma força para a esquerda, a tendência é cortar o parafuso aqui. No duplo, tá? Aqui nós temos a força para a direita, a força para a esquerda. Então esses parafusos vão ser cortados em dois locais aqui. Então, no cisalhamento simples, tá? O parafuso vai ser cortado aqui. É isso que acontece. E aqui no duplo vai ser cortado assim. Observe agora, tá? Esse desenho, ele mostra um rebite que tem 20 milímetros de diâmetro, que será usado para unir duas chapas de aço, devendo suportar um esforço cortante de 29.400 newtons. Qual a tensão de cisalhamento sobre a seção transversal do rebite? Então aqui nós temos as forças, uma para a esquerda e uma para a direita, o nosso rebite e o diâmetro do rebite 20 milímetros. E a força 29.400. Então, 29.400 newtons. O primeiro passo, né, nós vamos calcular a área da seção transversal do rebite. Então, essa aqui é a fórmula. S é igual a π vezes d ao quadrado dividido por 4. Então, o π, nós sempre vamos usar o π da calculadora. O d é o diâmetro do rebite. Então, vamos substituir aqui os valores na fórmula. S, que é a área,
é igual ao π vezes o diâmetro do rebite, que é 20 ao quadrado, dividido por 4. Então, realizando aqui a conta na calculadora, vamos obter 314 milímetros quadrados. Agora, vamos aplicar a fórmula para o cálculo da tensão de cisalhamento. Então, essa é a fórmula da tensão de cisalhamento, que é a força cortante dividido pela área. Então, tensão de cisalhamento, a força de 29.400 newtons, dividido pela área de 314 milímetros. Fazendo a conta, nós vamos obter uma tensão de cisalhamento de 93,63 MPa, que significa megapascal. Aqui nós temos uma tabela comparativa de valores, tá? De unidades, né? De medidas. 1 newton equivale a 0,102 kg forças. 1 kg força equivale a 0,454 libras, que equivale a 9,807 newtons. 1 megapascal equivale a 1 newton por milímetros quadrados, que equivale a 0,102 kg forças por milímetro quadrado. Aqui nós temos 1 kg força por milímetros quadrados é igual a 1.422,27 PSI, que é libra-força por polegada quadrada, que é igual a 9,807 MPa, megapascal, que é igual a 9,807 newtons por milímetros quadrados. Aqui, somente para efeito de comparação, no exercício foi dado uma força de 29.400 newtons, ela corresponde a aproximadamente 3.000 kg forças. E o resultado da tensão de cisalhamento no parafuso deu 93,63 megapascal, ele corresponde a 9,54 kg forças por milímetros quadrados. Continuando, a realização de sucessivos ensaios mostrou que existe uma relação constante entre a tensão de cisalhamento e a tensão de tração. Na prática, considera-se a tensão de cisalhamento equivalente a 75% da tensão de tração. Então aqui nós vamos ter mais uma fórmula. A tensão de cisalhamento, ela equivale a 0,75 T vezes T. Então, vamos imaginar aqui que precisamos unir duas chapas, como mostra a figura, tá? Então, nós temos a força aqui para a esquerda e a força aqui para a direita, o nosso rebite e as chapas. Sabemos que a tensão de cisalhamento, né? Essa é a fórmula, é igual a força dividido pela área. Ainda não sabemos qual é o número de rebites necessários para isso. Por isso, vamos chamá-los de N, o N minúsculo. A tensão de cisalhamento será então distribuída pela área de cada rebite, multiplicada pelo número de rebites, S vezes N, a área vezes o número de rebite. Consequentemente, a forma para o cálculo da tensão de cisalhamento sobre a chapa será expressa da seguinte maneira, né? Então, a tensão de cisalhamento vai ser igual a força dividido pela área vezes N, vezes o número de rebites. Isolando o N, né, nós vamos ter a seguinte fórmula. N, que é o número de rebites, é igual a força
dividido pela tensão de cisalhamento vezes a área, vezes S. Então, no nosso exemplo, né, a gente está analisando, as chapas suportarão, né, uma força cortante F de 20.000 newtons. O diâmetro de cada rebite é de 4 milímetros. Agora ele deu a tensão de tração. Tensão de tração T, suportada por cada rebite, é de 650 megapascal. Portanto, já temos todos os dados necessários para o cálculo do número de rebites que deverão unir as chapas. Basta organizar as informações disponíveis. Tá, mas primeiro nós temos que calcular a tensão de cisalhamento. Então, nós sabemos que a tensão de cisalhamento também é definida por essa fórmula. 0,75 vezes a tensão de tração. Então, 0,75 é a constante da fórmula e 650 foi fornecido, que é a tensão de tração suportada por cada rebite. Então, nesse caso, a tensão de cisalhamento vai ser de 487,5 megapascal. Conhecendo-se o diâmetro de cada rebite, podemos calcular a área de sua seção transversal. Então, vamos calcular aqui. Essa é a fórmula. S, que é a área de cada rebite, é igual π vezes o diâmetro ao quadrado dividido por 4. S é igual π, nós sempre vamos usar o π da calculadora, tá? Vezes 4, que é o diâmetro de rebite, ao quadrado, dividido pelo 4, que é a constante. Realizando, então, essa conta, vai dar que a seção do rebite, de cada rebite, vai ser 12,56 milímetros quadrados. Agora nós vamos ir para a fórmula do número de rebites. N, que é o número de rebites, é igual a força vezes a tensão de cisalhamento dividido pela área. A força dada, 20.000 newtons. A tensão de cisalhamento nós calculamos, 487,5 megapascal. E a área de cada rebite, 12,56. Realizando então aqui a conta, nós obteremos o valor de 3,266 rebites. Mas nós não podemos, né? Não existe 3,266 rebites. Nós sempre temos que passar para um número maior. Então aqui nós vamos usar 4 rebites. Está aqui embaixo, por questão de segurança, sempre aproximamos o resultado para maior. Assim podemos concluir que precisamos de 4 rebites para unir as duas chapas. Obrigado e até a próxima aula.